Fala galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo no canal 3 Dentro e 3 Fora. Faz tempo que a gente não fazia um vídeo os três juntos. Feliz 2026 para todo mundo, muita saúde, muita paz. Obrigado a você pelo carinho, pela participação. Espero que vocês estejam com a gente também nesse ano. Luiz, Bruno, meus amigos, feliz ano novo para vocês. Manda aí um recado para a galera. Bom, feliz 2026 aí, pessoal. Agradecer aí as curtidas, os comentários e os novos inscritos, né? Espero que seja um ano maravilhoso na vida de vocês. E vamos lá, vamos começar 2026 aí, tem bastante informação, vai ter cápsula do tempo, tem bastante coisa legal aí para falar. Então, você que é novo no canal, já aproveita, dá o like nesse vídeo e se inscreve no canal aí, pra gente é importante. Fala galera, tudo bem? Feliz 2026 para todos, muita saúde, muita paz e continue conosco, ajude a crescer o canal aí, guardamos os comentários de vocês. Show de bola! Vamos começar falando dos nossos times, né? Vamos fazer uma projeção aqui, vamos falar de cápsula do tempo, tem bastante assunto para a gente tratar. Tiveram alguns dias aí que nós tivemos folga por conta das festas, mas tivemos assunto, bastante assunto, certo? Falar de São Paulo, da crise, falar do Palmeiras, das perspectivas, dos títulos do Corinthians, a Copa do Brasil e a perspectiva que o Corinthians tem com relação ao ano. Bora lá? Vamos falar do Palmeiras? Começar do Palmeiras? Bora, já vamos começar com amendoim na mão aqui. Abel Zé, se preparem. Não estou para brincadeira esse ano, hein? Vai tomar um humorado de cara, hein? Já começo, já dá. Venha, chama. Boa, Luiz, vamos lá. Quero primeiro uma análise sua fria de como foi o ano. Você já falou em diversas vezes nos vídeos, né, nos shorts, que o ano do Palmeiras foi um ano a se lamentar, né? Um ano bem abaixo das expectativas. E aí eu queria que você fizesse aí um resumo básico do que foi o ano passado e o que você projeta para este ano, se é um ano difícil de desafios para o Palmeiras, como que você enxerga isso? Você sucinto aí na minha análise, né? Acho que foi um ano decepcionante, eu diria broxante, acho que é a palavra, sabe? O Palmeiras esteve sempre muito perto de ser campeão e ao mesmo tempo sempre distante das taças, né? O ano começou aí vou estar bem resuminho rápido, tá, para vocês. Começou na Copinha, o Palmeiras estava muito bem na Copinha, de repente o Abel tirou 5 meninos do time, levou pro profissional. Primeiro erro do Abel, hein, gente? Levou 5 meninos pro profissional, não usou os moleques no Campeonato Paulista, o Palmeiras foi eliminado na Copinha, já começou mal. Campeonato Paulista, o Palmeiras sofreu para classificar, classificou na última rodada lá contra o Mirassol, num gol do Alan. Enfim, foi para a final contra o Corinthians, jogou muito abaixo, assim, os dois jogos, o Palmeiras foi muito abaixo, tá? Beleza. Veio a Copa do Mundo de Clubes aí, né, junto com o Campeonato Brasileiro, que foi talvez o melhor momento do Palmeiras ali no ano, no sentido foi um momento legal para o palmeirense, no sentido de divulgação da marca. Tá? Acho que o Palmeiras aproveitou muito bem isso, o Palmeiras conseguiu divulgar muito a marca lá fora, fez muitas ações, e isso foi bom. Acho que foi um ponto positivo do ano, foi a divulgação da marca no Mundial. Todo mundo sabia que era muito difícil um brasileiro ser campeão dessa Copa do Mundo. O Palmeiras até andou bastante no campeonato e acabou sendo eliminado numa falha grotesca do Jacaré. Você que gosta do Everton, problema seu, acho ele horroroso, é um jogador que está aposentado e que ganhou mais uma renovação aí com o Palmeiras, vai ficar provavelmente para encher o saco mais um ano. Enfim, Campeonato Brasileiro, o Palmeiras em dado momento liderou o campeonato, tá? E dava a pinta de que seria campeão, até o jogo contra o Flamengo, onde o Palmeiras, na minha opinião, ali foi prejudicado, mas já tinha sido beneficiado em outros jogos. Outros jogos não, contra o São Paulo especificamente, num lance, teve outros lances contra o São Paulo também, mas enfim, acho que a arbitragem no final não foi nenhum problema. O Palmeiras morreu no final do campeonato e viu o Flamengo ser campeão ali num título que estava nas mãos do Palmeiras, que acabou empatando com o Vitória, o Fluminense, e a derrota para o Grêmio, num momento em que o Abel quis poupar o time. Enfim, lamentável. Nesse meio termo, tivemos a Copa do Brasil, onde o Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians. Não tem nem o que falar. O Corinthians mereceu a vitória nos dois jogos. Um ou outro erro de arbitragem discutível, principalmente no primeiro jogo, mas assim, no geral, não dá para colocar também essa parada no colo da arbitragem, não.
O Corinthians foi melhor os dois jogos e eliminou o Palmeiras dentro de casa. 2-0, né, Bruno? Então, assim, não tem muito o que discutir sobre isso. A Libertadores, o Palmeiras vinha fazendo um campeonato maravilhoso, teve o seu ápice do futebol contra o River, um jogo incrível lá no Monumental, talvez tenha sido o melhor jogo do Palmeiras nos últimos anos, inclusive. Aliás, ouso dizer que foi um dos melhores primeiros tempos que eu vi na vida do Palmeiras. O Palmeiras ganhou os dois jogos do River, todo mundo se empolgou. Na semifinal já tomou um 3-0 lá do LDU. Foi um sofrimento para fazer essa virada aqui. E foi para a final com o Flamengo, onde 99% dos palmeirenses sabiam o que ia acontecer. E aconteceu. Uma bola levantada na área. O Flamengo foi campeão num jogo bem abaixo do que se esperava, tanto para Palmeiras quanto para Flamengo. O Palmeiras acabou não dando um chute no gol e o Flamengo foi campeão. Então, assim, acho que o Abel teve um ano terrível, terrível, péssimo. Para mim, ele não merecia essa renovação. O trabalho dele, na minha opinião, acabou. Mas não sou eu que mando, quem manda é a presidente. Eu sei que tem uma ala, eu diria que hoje é 50% defende o Abel e 50% odeia o Abel. Não é odiar no sentido dele, é o trabalho dele. Foi um trabalho nos últimos 2 anos horroroso. Não nem discutir comigo, vir reclamar nos comentários, falar que eu mereço o time de 2012. Continuem batendo para o Abel, que vocês vão ver onde o Palmeiras vai chegar. Então, para mim, foi um ano horroroso, do Abel especificamente, contratações patéticas. Eu fiz um vídeo também sobre isso. Só dá uma olhadinha no canal, aí o vídeo ficou bem legal. O Palmeiras errou muito nas contratações, nas reposições. Infelizmente, Paulinho não conseguiu jogar. Então, foi um ano bem abaixo, Tiba. E acho que a segunda pergunta que você fez é a perspectiva para o ano, né? Cara, eu gostaria de ter uma resposta melhor para dar para vocês, mas eu estou assim bem curioso, porque acho que todo palmeirense não sabe o que vai acontecer. A gente tem um time base ok, um time bom. Vai depender muito aí se o Paulinho volta a jogar, né? Eu já tenho dúvidas sobre essa lesão, não sei se é algo crônico, então tenho um certo receio quanto a isso. Até agora o Palmeiras só contratou o Marlon Freitas, acho que vai fazer uma pergunta sobre isso, então vou deixar mais de lado, né? O Aníbal saiu, né? Saiu o jogador, o Aníbal, que fez um ano horroroso. Mas a perspectiva, Tiba, eu acho que o Palmeiras tem um time para brigar pelos campeonatos, principalmente ali, acho que nas Copas, acho que o brasileiro, o Flamengo sai 2 passos ali à frente, acho que o Cruzeiro está no mesmo nível, ou talvez até um pouquinho à frente do Palmeiras, se confirmar as contratações que o Cruzeiro quer fazer, é bom que se diga isso. Mas assim, o Palmeiras ainda está no mercado, então não dá para afirmar exatamente como vai ser o ano. Então estou bem curioso com o que o Palmeiras vai fazer nesse ano, né? É um ano que começa aí com o palmeirense diferente dos outros anos, acho que com um pé mais no chão, sabe? O Palmeirense começa o ano esperando muito uma reação do Abel, né? Já que o Abel ficou, a gente vai apoiar. Eu obviamente não teria renovado com ele, mas já que ele ficou, eu torço pro Palmeiras, não torço pro Abel, então eu vou apoiar o Palmeiras incondicionalmente, mas acho que ele vai ser muito cobrado desde o primeiro jogo dessa temporada. No final do ano tem eleição, então deve ser um ano complicado também nas alamedas ali do Palestra Itália. Acho que a minha perspectiva é mais ou menos essa, ou seja, incógnita, né? Acho que é isso, Tiba. Acho que é um resuminho, tá bem feito aí. Acho que deu para entender um pouco do ano e a perspectiva. Boa, Luiz. Vamos lá. Só um adendo. O Marlon Freitas foi a única contratação do Palmeiras pro ano por enquanto? Até agora, sim. Tem muitas especulações. O Palmeiras está atrás do Nino. Savarino também foi oferecido. Houve especulação no Gerson. Enfim, muito no campo da especulação, tá? Tem um menino também do Orlando City. O Palmeiras adora MLS, né, cara? Eu acho que o Barros nas férias ele vai pra Disney, ele liga lá no Apple TV e fica assistindo MLS e fica, acho que esse cara aqui dá pra trazer pro Palmeiras. Acho que quem é mais velho jogou a Master League, acho que ele acha que é Master League, sabe? Ele contrata um jogador bosta e ele vira um Pelé aqui no Palmeiras, entendeu? Mas por enquanto só o Marlon Freitas, eu acho um bom jogador, tá? Não acho ele ruim não. Acho um bom jogador, é um jogador que vai compor o elenco aí. Mas por enquanto é só, tá? Não tem novidade nenhuma. Tá muito no campo da especulação. Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu não tenho nem muitos nomes para passar porque não tem saído tanta informação, né? O Palmeiras está trabalhando aí talvez de uma forma sigilosa. Eu espero. Não espero que eles estejam dormindo, mas por enquanto só o Marlon Freitas que veio aí pro Palmeiras.
Bruno, quer fazer uma pergunta? Bom, queria saber do Luiz se ele teve o Marlon, né? Mas qual posição que ele acha que é mais carente, que ele acha que o pessoal deveria contratar? Olha, muita gente vai falar da zaga, né? O Palmeiras tem ali o Gustavo Gomes, o Murilo, o Bruno Fux, o Mikael, que parece que está de saída, vamos ver se confirma, né? Graças a Deus. Se precisar de Uber, eu pago para ele, pago um black até para ele ir embora. Então, assim, acho que um zagueiro realmente vai precisar, mas eu sei lá, cara, eu acho que o Palmeiras precisa de um camisa 10. Eu acho que o Andreas não é um camisa 10, o Veiga não vem rendendo. Eu acho que eu focaria num 10, num atacante também. Acho que o Palmeiras não tem reserva à altura. Eu acho que não são tantas peças também, não. Eu focaria um zagueiro, um camisa 10, mais um atacante, ou dois atacantes, talvez um lateral direito também. Acho que é mais ou menos por aí. Legal. Ô Luiz, uma pergunta para você. Ano de eleição, né? No Palmeiras, eu posso estar errado, tá? É uma opinião, devido às situações que eu tenho visto da Leila com relação a alguns conselheiros. Eu acho que a Leila não tem muito interesse numa situação de. Eu nem sei se ela pode, né? Se reeleger ou ela pode indicar alguém para poder fazer parte do processo da eleição no Palmeiras. Eu entendo, pelo que eu tenho visto de discursos da Leila, eu entendo que ela ficou bastante frustrada com toda a movimentação que ela fez no ano passado. Afinal de contas, ela gastou 700 milhões para poder investir no Palmeiras, não teve título, e eu entendo que ela vai fazer muito pouco investimento esse ano nessa questão. Você tem essa mesma impressão ou você acha que, por ser eleição, mesmo assim ela vai fazer alguns investimentos para reforçar o Palmeiras? Cara, ela vem falando, inclusive, no terceiro mandato. Então acho que ela não quer largar o osso, não, tá? Acho que ao contrário do que você falou, ela quer ficar. Eu não sei se ela vai conseguir fazer isso, se ela vai conseguir alterar o estatuto, precisa fazer uma alteração, muitos votos de conselheiros. Eu não sei se ela tem todo esse apoio, tá? É difícil falar. Eu acho que reforços virão, porque mesmo se ela não fique, talvez ela queira um sucessor. Né? Quem tá na política, cara, é difícil largar, falar, não quero mais e etc. E o elenco do Palmeiras não é um elenco ruim, Chiba. É um elenco bom. É um elenco que precisa de algumas peças, entendeu? Tem alguns pontos ali que precisavam melhorar. Então, assim, não é terra arrasada. Nesse aspecto, eu concordo com o Abel. Quatro, talvez cinco jogadores ali já daria uma diferença boa, né? Isso dizendo se o Paulinho voltar a jogar, né? Mas eu acho que a gente vai ter surpresa, sim. Estou bem curioso para saber o que vai acontecer na parte política, se a Leila vai ficar, se ela vai conseguir um terceiro mandato, se ela vai conseguir alterar o estatuto. Enfim, temos aí algumas dúvidas aí que vão ser respondidas no decorrer do ano. Né? Mas eu trago a informação para vocês, assim que eu tiver, lógico. Eu faço o videozinho, passo para vocês, óbvio. Perfeito. Mais algum assunto do Palmeiras? Cara, eu acho que é isso. O Palmeiras estreia contra a Portuguesa no dia 10 agora, né? Já começa. A gente não tem nem ideia, né? Porque os clubes nem tiveram uma pré-temporada decente, então não sei nem te falar qual vai ser o time titular do Palmeiras. O Palmeiras estreia fora de casa, no Canindé, né? Dia 10, então já começa o Campeonato Paulista. A Copinha já começou, então vamos ver. Vamos aguardar aí, acho que pelo menos mais uns 30 dias, né? Para a gente ter uma noção melhor aí de como vai ficar esse elenco, né? Tá certo. Bora falar do Corinthians, Bruno. Corinthians que teve um ótimo ano, né? Começou mal, com muitos questionamentos, uma queda precoce na Libertadores da América, mas aí veio um título paulista, deu uma sobrevida pro Ramon. Conta pra gente aí. Vamos lá. 2025 começou o Corinthians surpreendendo, né, com a base, chegando à final, né? Conseguiu abrir 2-0 e depois tomou a virada, então aquilo ali não foi legal. Alguns jogadores se destacaram, né? Então a gente ficou com muita esperança com o Denner, principalmente lateral esquerdo, que fez gol na final, mas depois ele foi vendido por migalhas, né? Então é mais uma coisa que trouxe uma revolta contra a diretoria. Mas enfim, o Corinthians começou o ano então com a Copinha,
teve a pré-Libertadores, como você disse, e no primeiro jogo contra a UCV da Venezuela já deu para ver que ali estava tenso. Um time horroroso da UCV. Se a gente fizer aqui um sorteio com seguidores do canal, a gente consegue um time para bater de frente com a UCV, e o Corinthians conseguiu sofrer. Depois perdeu para o Barcelona, né? Em meio a isso, continuando o Campeonato Paulista, Ramon Dias ali balançava, conseguiu o título paulista, né? No derby. Acho que o Corinthians jogou muito bem, principalmente o primeiro jogo. O segundo jogo já foi muito mais nervoso, tudo mais. Teve o pênalti, que foi a grande chance que, né, poderia colocar tudo em xeque ali, né? Mas enfim, o Corinthians conseguiu o título paulista, o Corinthians precisava desse título paulista. Nós aqui acertamos, né? Todos aqui acertaram o palpite. Quem não conferiu, confira lá na cápsula do tempo. Então, o começo do ano foi assim do Corinthians. Teve aí o Campeonato Brasileiro, o Corinthians oscilou, né? Teve maus momentos, teve alguns bons jogos esporádicos, né? Mas também sofreu muito porque aquele trio que a gente esperava que jogasse mais junto, eles não conseguiram jogar muitas rodadas do Brasileiro, né? Então Garro se machucava, estava só o Memphis e o Yuri. O Garro voltava, o Yuri não estava, o Memphis, enfim. Então isso gerou ali uma instabilidade do Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? E na Copa do Brasil, o Corinthians, assim, para mim, foi impecável, né? O Corinthians fez uma campanha 100% fora de casa, né? Então surpreendeu, assim, vários jogos, né, como visitante. Acho que destaque é principalmente para o jogo contra o Cruzeiro, né? Onde a mídia toda apontava o Cruzeiro como favorito. O Corinthians foi e ganhou no Mineirão, aí já trouxe uma outra vantagem, sofreu aqui na volta, ok, mas jogando fora de casa surpreendeu. Dorival Júnior muito questionado, mas para mim ele teve muito mérito nessa reta final aí na reta final não, ele pegou a Copa do Brasil inteira. Então o Corinthians que termina o ano, né? O Luiz acabou de falar de pré-temporada, o Corinthians jogou até dia 21 de dezembro, uma final. Então o Corinthians termina o ano muito bem, né? Com um astral muito bom, isso dentro de campo, tá? E é isso. Na parte política, um caos, porque o Corinthians veio um impeachment em 2025, várias crises, investigação de Ministério Público, cartão de ex-presidente que só confunde quando é do clube, enfim, algumas vergonhas, inclusive como até notícias de que era desviado material esportivo do clube. Então, assim, a parte política continua complicadíssima no Corinthians, né? Em 2026 é um ano de eleição, então isso daí acho que é outro assunto que vai se perdurar. Show de bola, Bruno. Vamos lá, e fala as suas expectativas, a expectativa do corintiano para o ano de 2026. Vamos lá. A expectativa do corintiano, bom, primeiro, vamos falar da parte política, né? Muito trabalho a ser feito, né? Mudança aí na parte da parte do futebol, né? Saiu o Fabinho Soldado, que era executivo, agora veio o Marcelo Paz, que era do Fortaleza, fez um bom trabalho. Então, acho que ele vem bem a calhar com esse momento. Qual é esse momento? Do Corinthians tentar colocar alguma parte financeira mais em dia, reduzir a folha de pagamento, né? Então, estamos em janeiro, né? Mas assim, o Corinthians já tem algumas ações assim muito boas, então já consegue liquidar a dívida com o Matias Rojas e evitar um segundo transfer ban, já se prepara para matar o transfer ban atual do Félix Torres, negociou o Fagner, que tinha um grande peso na folha salarial, né? E então já é uma redução nesse ponto. Então o Corinthians, nesse primeiro mês aí, a gente espera que esse transfer ban seja regularizado, para que o Corinthians possa fazer algumas contratações. Para mim o principal é manter os principais jogadores, o time titular, por exemplo, que fez a final contra o Vasco. Eu acho que isso daí já é de uma importância absurda para o Corinthians, tá? E com esse time, eu acho que o Corinthians consegue fazer um bom campeonato paulista, acho que briga sim, tá? Pelo um campeonato paulista. Eu acho que consegue fazer uma boa primeira fase da Libertadores, tá? Aqui na prévia aqui da gravação, o Luiz disse, né, da primeira fase, que não tem tantos times teoricamente que possam atrapalhar, né? Então, concordo com ele.
Então, acho que o Corinthians pode avançar bem na primeira fase, tá? E aí vem o meio do ano. Por que eu ponho o meio do ano? Porque no meio do ano pode mudar muita coisa no Corinthians. O senhor Memphis, ele pode ir embora. Ele tá aqui para jogar a Copa do Mundo. Depois, a gente não sabe. O contrato dele vai até o meio do ano. Eu acho que ele não fica depois, pro segundo semestre. Meu palpite. Breno Bidon ou Yuri Alberto, no mínimo um dos dois devem sair. Justamente pela parte financeira. E aí vai afetar o time dentro de campo. Ou seja, o Corinthians pode, nesse momento, estar bem até numa Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro ali, como ele é mais distante, ele pode estar ali já bem também, só que depois tudo pode acontecer. Então, assim, eu acho que o Corinthians pode ter um bom primeiro semestre e um segundo semestre acho que não vai ser tão bom, porque eu vejo algumas saídas, principalmente do time titular, que são inevitáveis. Tá? E da parte política tem eleição. Osmar Stabile, que foi o presidente que ficou depois do impeachment do Augusto Melo, provavelmente vai tentar uma candidatura, tá? E enfim, agora esse ano de 2026 também promete as investigações do Ministério Público contra os ex-presidentes, o Duílio Monteiro Alves, o próprio Augusto Melo e o glorioso André Sanches, tá? E é isso. A gente tem para falar do Corinthians. E, para quem não conhece, para o corintiano que não ouviu falar da Safiel, que é um projeto de SAF, eu convido a todos a entrar no Instagram dos caras, Safiel1910. É um projeto muito interessante, né? Eu que nunca fui muito fã de SAF, mas aquela SAF de um dono, como por exemplo é o Botafogo, ouvi esse projeto, achei muito interessante, e eu acho que ele tende a ganhar muita força ainda esse ano, tá? Então convido a todos os corintianos a entrar nesse projeto, ver, discutir, porque eu vejo grandes esperanças nisso daí. Legal, legal. Bruno, eu também tinha muita essa questão de restrição com relação às SAFs, né? Com relação ao São Paulo, mas olha, vou falar pra você que eu não vejo outro caminho que não seja esse, tá? Mas eu vou falar mais a respeito disso no São Paulo. Quer falar mais alguma coisa do Corinthians? Finalizar alguma coisa? Não, acho que era isso. Abro para perguntas aí. Vou fazer dois comentários aí. Primeiro em relação à SAF, que o Bruno falou, né? E depois uma pergunta também para o Bruno. Eu vejo o São Paulo naturalmente caminhando para uma SAF, tá? Assim, é que São Paulo também tem um grupinho político lá. O Tiba pode falar melhor depois. O Corinthians eu não consigo. Eu li o projeto, Brunão, deu uma boa lida, é muito bom. Mas, cara, o Corinthians é um time igual o Palmeiras e o São Paulo, é um emaranhado político, assim, sabe? Absurdo, tá ligado? Acho que vai demorar uns 10, 15 anos pra gente ter um grupo decente lá, você entende? Então, assim, acho difícil. Não, acho um projeto maravilhoso. Mas acho difícil porque os caras começam a jogar contra, né, cara? Começam a jogar contra. Então, ainda mais se o Corinthians estiver ganhando. Digo ganhando assim, bem, não tá sofrendo, nada. Os caras não vão botar uma SAF, sabe? Acho improvável. O São Paulo, eu já acho que o oportunismo pode fazer alguém comprar o São Paulo. Mas também eu fico bem na dúvida. Qual será o primeiro grande clube a ser uma SAF, né? Porque pra mim, até hoje, nenhum grande clube é SAF. Não vem me falar de Vasco. O Vasco talvez seja o maiorzinho. Botafogo. Esses times, pra mim, não são um time grande. Pra mim, tem 4 no Brasil. É Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Qual vai ser a primeira SAF, né? Talvez o São Paulo. Não sei. A ver, né? A pergunta, eu acho que você já deu uma resposta, né? Mas a pergunta é, você acha que é possível manter, principalmente o Breno Bidon e o Yuri Alberto? Você acha que existe alguma possibilidade de um contrato, algo diferente para manter a carreira deles aqui? Ou você acha que naturalmente os dois jogadores vão querer ir para a Europa? Um dos dois, no mínimo, devem sair no meio do ano. Tá? Inclusive, nesse momento, estamos falando aqui na primeira semana de janeiro, Yuri Alberto está na Itália, né, trabalhando no seu passaporte da cidadania. Ou seja, há meses atrás a Roma já fez uma proposta. Então, assim, vejo muita coisa encaminhada. A gente sabe que o mercado europeu é forte aonde? Na janela do meio do ano.
Então, por isso que eu levantei essa hipótese do meio do ano ser um grande divisor de águas para o Corinthians esse ano, porque não acho que o Yuri Alberto sai agora e não acho que o Breno Bidon sai agora. Porém, no meio do ano, eu acho que um desses dois, no mínimo, deve sair. Então, para mim, o Corinthians não segura os dois, tá? Para mim, o Corinthians não segura os dois. O Corinthians, ele vai ter a meta, né, de faturamento esse ano e vai depender de uma venda de um jogador desse quilate. Sim. Tá? Beleza, vou fazer uma pergunta aqui pro Bruno com relação a Rodrigo Garro, tá? Eu entendo que esses 3 jogadores, cada um dos seus clubes, eles têm um agora recente histórico de lesões que colocam em dúvida a trajetória deles nos seus clubes. Eu vejo o Paulinho no Palmeiras dessa forma, eu vejo o Rodrigo Garro no Corinthians e vejo o Lucas Moura no São Paulo, tá? Só que assim, tanto o Paulinho quanto o Rodrigo Garro ainda são jogadores jovens, considerados jovens, né? A questão é, você acha que o Corinthians ele deve se atentar ao mercado uma situação de Rodrigo Garro não conseguir desempenhar o futebol dele e sabendo a gente que o Memphis Depay possivelmente vai sair, o Corinthians vai ter que ter um protagonista para supri-lo. Você acha que o Garro, ele tendo essa boa sequência, caso ele se recupere definitivamente, você acha que ele pode vir a ser esse jogador protagonista do Corinthians no ano? Eu acho muito difícil, Chibá, porque eu esperava mais dele esse ano. Não é que ele foi mal, veja, não é que ele foi mal. Do pouco que ele jogou, ele teve um bom aproveitamento, se você pega os índices dele de assistência e tudo mais. Só que ele jogou pouco. E isso me preocupa por causa das lesões, ele deixou de jogar vários jogos, não viajou para jogar uma partida fora de casa, que era o campo sintético. Então, assim, você vê que ele já começou a escolher, né, alguns jogos assim para se preservar, e pela idade dele, isso me surpreendeu negativamente, tá? Então, esse é um ponto que me preocupa muito no Garro, sim, a sequência dele no Corinthians, tá? Espero estar errado e que ele faça um ano brilhante, que jogue mais jogos. Só que eu não sei o quão essa lesão ela é grave, né? E não é divulgado, obviamente. Legal. Só um adendo importante, né? O Breno Bidon, eu via muito torcedor do Corinthians cornetar o Breno Bidon. Eu acho que ele jogava numa função que não era a função que ele deveria, que é a camisa 8, né? O segundo volante, o tal box-to-box. Ele é um meia, ele foi meia de criação na base do Corinthians, ganhou a copinha como meia. E aí depois que ele automaticamente ele acabou se tornando titular na ausência do Rodrigo Garro, ele acabou sendo muito importante na conquista do Corinthians. Minha opinião. Ô Tá? Tiba, só Oi. um detalhe, eu só vou discordar de você, eu acho que o Breno Bidon, ele não é também um segundo. Eu acho que ele é um terceiro homem de meio de campo. Perfeito, perfeito. Ele não é um, Ele é um não é camisa um 10. também. Não é um camisa Ele 10. ele é um 8,5, né, cara? Aquele Sim. cara que também cai pro lado. Sim, perfeito. Mas é um belo jogador, tá? É difícil pra ele segurar. Ele é muito novo, joga muita bola aí. Eu acho difícil mesmo. O gol que ele fez. O gol foi dele, né? O gol contra o Vasco foi dele, né? A jogada espetacular. Não é que jogou muita bola. O Breno Bidon, para quem assiste o canal, eu lembro da final da Copinha de 2024, né? E a gente comentou dele, eu lembro de ter comentado em vários jogos, eu falei assim, ele não é volante. Ele não é volante. Então começaram a colocar ele de volante, mas para sair jogando, mas não era dele. Tanto que se você pegar, na minha opinião, a melhor partida dele no ano foi contra o Flamengo, em casa a gente perdeu, mas para mim foi a melhor partida dele. Por quê? Ele substituiu o Garro. Ele jogou mais à frente, né? Contra o Vasco, né, que é o lance que todo mundo lembra. Ele estava ali cumprindo uma função que deveria ser o Garro. Então, assim, quando ele joga na função dele, ele rende muito mais. E aí é um jogador bem diferente aí de uma safra, né? Ô Bruno, só permita-me fazer um último comentário aí. Primeiro tempo de Corinthians e Flamengo, os primeiros 25 minutos foram os melhores 25 minutos do Corinthians no ano. Tá? É uma opinião
impopular, mas foi o melhor jogo do Corinthians. Os primeiros 25 Incrível minutos. que pareça. A gente vai pegar o time que terminou o ano como campeão brasileiro, como campeão da Libertadores, e o Corinthians, né, com desfalques, né, conseguiu. Assim, Aqueles teve primeiros 25 minutos foi o melhor momento do Corinthians. Eu digo futebolisticamente falando, tá? Sim. Da maneira de bom futebol. Sim, exato. Vocês me permitem, acho que ficou faltando aqui um pouco de falar de contratações aí, né? Então, assim, o Corinthians hoje vive um transfer ban, então ainda não pode contratar. Quem chegou, né, foi retornos de empréstimos, então Alex Santana, volante, que estava no Grêmio, retornou. Pedro Raul, que estava no Ceará, também voltou. Destino deles, incerto, tá? Principalmente de Alex Santana, tá? Saídas confirmadas, bom, tem o Héctor Hernández, o atacante espanhol, que está encostado desde já do final do ano passado, já não faz parte dos planos. Saíram Thales Magno, né, que era um empréstimo, o Corinthians não renovou, para mim fez certo. O Romero também, né, que a gente gosta muito do Romero, o Corinthians gosta muito, só que acho que não tinha condições dele continuar, né? E o Fagner, que eu mencionei aí um pouco antes, aí já está praticamente certo que ele continua no Cruzeiro, tá? E tem duas negociações em andamento, que é o Anrileri, lateral esquerdo, que provavelmente o Corinthians vai conseguir estender esse empréstimo, e Maicon, que o Corinthians negociava com o Shakhtar Donetsk a permanência dele, o Shakhtar queria vender e permanecer com um percentual, e estava nessa discussão, e até com o Atlético Mineiro ele entrou nessa briga, então o Corinthians até aumentou a proposta, então está brigando com ele. A minha opinião é que não vale o que está sendo dito pelo Maicon, um volante de 28 anos, que tem 3 empréstimos no Corinthians nos últimos 3 anos, ficou bom tempo machucado, e as partidas que ele fez, assim, que dá para falar, olha que ótima partida, dá para contar nos dedos de uma mão. Então acho que seria gastar dinheiro quando não precisa. Maicon vive ainda muito da época do Carille, né? 2017 e 2018 ele foi muito bem, né? Pois é, né? Mas assim, aquele ano ele oscilou bastante, ele perdeu vaga de titular, inclusive no jogo chave que foi o derby em Itaquera, quem jogou de titular foi o Camacho. Então ele chegou a perder a vaga, depois ele recupera ali no final, mas aquela fase foi a melhor dele, em 2018 também, e aí ele vai embora. E assim, para mim eu concordo que ele vive ainda com o Maicon de quase 10 anos atrás. Bom, chegou a vez de falar do São Paulo, né? Vamos falar um pouco do tricolor, o São Paulo Futebol Clube, que olha, eu me segurei muito esses dias para poder não falar as coisas que eu gostaria de falar, né? O canal podia até ser trancado, ser excluído. Tamanha revolta que o cara que vos fala, ele acabou tendo aí com essa nojeira, né? É nojento o que aconteceu no São Paulo nos últimos tempos. Eu vou falar primeiro Tiba, só um detalhe, tá gravando, né? Tá gravando, tá gravando. Porque não pode perder esse discurso aí. Não tá, não. Isso aí fica tranquilo. Eu vou começar primeiro da parte mais tranquila, que foi o futebol, né? Que foi o time em campo. Time horroroso em campo. São Paulo começou muito mal a temporada porque tanto o Júlio Casares quanto o Luiz Ubeldia, e eu vou falar do treinador, também não vai ter como não falar dele, eles adotaram a questão aí do São Paulo fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, né? E parte do time acabou fazendo parte da pré-temporada nos Estados Unidos e parte teve que voltar para poder jogar o Campeonato Paulista. E aí o São Paulo fez um Campeonato Paulista muito abaixo das expectativas. Começou bem, teve aí o quarteto Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, que começaram bem o clássico com o Corinthians, fizeram um placar bom, um jogo bom do São Paulo. E aí todo mundo dava como credenciais, o São Paulo mudou de patamar. O São Paulo, se esse quarteto realmente tiver uma sequência, o São Paulo pode ter um grande ano, né? E aí, obviamente, os jogadores mais velhos, jogadores experientes, jogadores mais velhos, eles não iam aguentar o tranco. O São Paulo perdeu vários jogadores importantes, o Lucas Moura no final do Campeonato Paulista, o Caleri
também rompeu o ligamento cruzado. São Paulo foi definhando. O Oscar também teve lesão. São Paulo foi definhando ao longo do tempo. O Campeonato Paulista foi perdido na semifinal para o Palmeiras. Veio a Copa Libertadores da América, São Paulo já na fase de grupos. O São Paulo fez uma Copa Libertadores da América aceitável. Se você pensar assim, o São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Libertadores da América. Foi aceitável. O que não foi aceitável foi o futebol que o São Paulo jogou. O São Paulo teve um grupo fraquíssimo. Para quem não lembra, Libertad do Paraguai. Para quem não lembra, Alianza Lima, que eliminou o Boca Juniors na pré-Libertadores, inacreditavelmente. E qual que era o outro time? Eu não lembro agora. Eu vou lembrar. Foi um outro time horroroso também. E o São Paulo fez uma fase de grupo sem sustos, mas nitidamente eu vi muito o descontentamento da torcida do São Paulo com relação a Luiz Ubeldia, né? Teve jogo que o São Paulo estava vencendo por 2-0 o Alianza Lima no Morumbi e o São Paulo tomou o empate do Alianza Lima. Então, aquilo para mim foi a gota d'água, tá, gente? Mas muita gente defendeu o cara, falando, lesão, jogadores no departamento médico, o São Paulo fez o melhor jogo, a melhor fase de grupos, a melhor campanha de fase de grupos da história, superando o Tele Santana. Coisas ridículas, absurdas, bizarras eu fui ouvindo, até que o São Paulo foi perdendo força, perdendo jogos, perdendo pro Mirassol, perdendo pro Vasco, apanhando do Vasco. Veio o Campeonato Mundial de Clubes no meio do ano, o São Paulo trocou o comando técnico. Luiz Ubeldia saiu, entrou Hernan Crespo. E aí, um ano que se desenhava para uma tragédia, né, um ano que o São Paulo poderia muito bem ter sido rebaixado caso acontecesse a continuidade do treinador argentino. O outro treinador argentino veio, arrumou a casa, o São Paulo fez bons jogos equilibrados, jogos consistentes. O São Paulo emendou uma sequência grande de vitórias que afastou o perigo do rebaixamento e culminou aí numa situação de até uma possibilidade de vaga na Libertadores da América. Só que o São Paulo foi perdendo força, né? O Crespo, eu entendo ele um treinador que também não tem uma grande capacidade para poder fazer esse time jogar mais tempo do que ele fez. O São Paulo, obviamente, tem um grupo limitado de jogadores, tá? Eu não vejo o São Paulo um time forte, eu vejo o São Paulo limitadíssimo. Foi até onde deu na Libertadores da América, apesar de ter feito um bom jogo com a LDU lá. Mas o São Paulo acabou amargando a eliminação por erros individuais de jogadores comuns. E no Brasileirão, eu tinha falado lá atrás eu tinha falado para vocês, esse time não merece Libertadores da América. Esse time foi empurrando com a barriga, como nos anos anteriores. Chegou numa situação de 8º colocado, onde ele poderia conseguir uma vaga para a Libertadores, caso Cruzeiro e Fluminense viessem a conquistar a Copa do Brasil. Não aconteceu. O São Paulo, justamente, não vai jogar a Libertadores da América, vai jogar a Copa Sul-Americana, que é o que está mais próximo desse time do São Paulo, desse grupo do São Paulo. Terminado o ano, um ano frustrante, um ano a se lamentar, uma goleada ridícula, bizarra para o Fluminense. Luiz Gustavo meteu a boca no trombone, falou da diretoria e, como prêmio, não foi renovado o seu contrato. Eu entendo que a não renovação do Luiz Gustavo foi principalmente por conta do discurso forte que ele fez com relação a Júlio Casares e diretoria. Vamos falar agora da diretoria do São Paulo. O São Paulo teve um ano ruim no campo, mas teve um ano pior na sua questão política. Pior na questão política. O São Paulo coleciona uma série de vergonhas. Né? No começo do ano se falou muito vamos ter um time com uma folha salarial menor, porque a gente quer diminuir a dívida que cresceu muito na gestão Casares. O São Paulo tinha uma dívida acumulada de 400 milhões na era Leco, em 2020. A partir de 2021 até o ano passado, o São Paulo acumulou uma dívida de mais de 900 milhões, quase 1 bilhão. Então, assim, a dívida mais do que dobrou na gestão Casares. E aí, essa questão da austeridade financeira que ele tanto falou, ela aconteceu, mas aconteceu em meio a muitos problemas. São Paulo
deu jogadores para o Porto, por exemplo. É impressionante, o São Paulo vender por 9 milhões de euros um jogador do quilate do William Gomes. O moleque tá arrebentando lá no Porto. E outros jogadores, né? Lucas Ferreira, o Matheus, tem um monte de jogador que passou aí, o São Paulo vendeu a preço de banana. Eles são grandes jogadores? Não, não são grandes jogadores. Mas são jogadores que o São Paulo poderia ter valorizado mais. Né? Poderia ter dado mais rodagem. Jogadores que poderiam até, inclusive, ajudar o São Paulo numa vaga para a Libertadores da América. Né? Mas com aquele negócio, aquele intuito de vamos fazer superávit esse ano, vamos fazer superávit esse ano. Os caras contrataram, venderam a preço de banana os jogadores para conseguir atingir o superávit. Só não contavam com os diversos escândalos das diversas formas, com caneta emagrecedora, com diretores fazendo gravação telefônica, onde eles, para mim, eles se incriminaram. Para mim, esses caras, eles se incriminaram. Tanto Mara Casares quanto Douglas Schwartzman, que já era recorrente, esse cara já é recorrente de gestões anteriores, como a do Aidar, eles simplesmente se incriminaram, falando que usaram São Paulo, usaram os camarotes de forma ilícita para ganhar dinheiro, para se beneficiar. Então, assim, para mim, esses caras não deviam estar nem no São Paulo e presos. Houve coação. A gravação mostrou coação. Além de estelionato, a gravação mostrou coação. Isso é grave. Esse é caso de polícia. Tanto é verdade que São Paulo está aí com o Ministério Público em cima desses caras. Hoje eu recebi uma informação de que Júlio Casares tinha movimentações bancárias que ele não soube explicar. O presidente do São Paulo ganhava em torno de 27 mil reais mês como presidente, no cargo de diretor de presidente do São Paulo. A movimentação bancária dele mostrou um valor 5 vezes maior do que o valor de presidente, de cargo de presidente. E aí ele pode alegar uma série de situações. Eu tenho outras formas de ganhar dinheiro. Tudo bem, né? Mas está lá para ser apurado, está para ser investigado. Então, assim, se o Júlio realmente se importasse com o São Paulo, ele chegava e falava: gente, eu vou sair do clube, eu vou pedir renúncia, vou me abster aqui do cargo do São Paulo, de diretor, de presidente do São Paulo, para que possam fazer as apurações, eu mostrar a minha lisura, mostrar que eu sou inocente em todos esses processos. Depois, com o passar do tempo, eu posso voltar ou pode dar a sequência. Não, nada disso. Você não vê nada disso. Você só vê o cara falando: eu sou inocente e está tudo certo. Hoje teve uma reunião do Conselho Consultivo do São Paulo. Para quem não sabe, o São Paulo tem um grupo de conselheiros totalizando em torno de 255 conselheiros hoje. Tá? Conselheiros que eu digo, os homens que mandam no São Paulo. Eles que votam no presidente, enfim. Desse grupo, o São Paulo tem um grupo do Conselho Deliberativo, que é um conselho que realmente executa todas as principais atividades dentro do grupo político do São Paulo. Hoje teve no Conselho Deliberativo um outro grupo chamado Conselho Consultivo. Desse grupo existe um grupo de membros natos, que são os ex-presidentes do São Paulo. Tá? Hoje eles votaram contra o pedido de impeachment de Júlio Casares. A oposição conseguiu, o grupo político de oposição conseguiu nomear fazer a solicitação de impeachment. Hoje foi brecada por 7. Eu vou falar o nome dos 7, tá? Acho que alguns vocês devem conhecer, alguns vocês ainda não devem saber. Marcelo Abranches Pupo Leco, José Eduardo Mesquita Pimenta, que foi presidente do São Paulo na era Tele, Carlos Miguel Aidar, Ives, Paulo Amaral. Para quem não sabe ou quem não lembra, Paulo Amaral foi aquele que puniu o Rogério Ceni naquele episódio do Arsenal em 2001. E o Outen Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo. O Mesquita Pimenta, quem promoveu essa reunião extraordinária para fazer essa eleição,
Esses caras, eles são do mesmo grupo político. O Casares, ele estava junto com o Douglas Schwartzman, estava junto com o Carlos Miguel Aidar, estava junto com o Juvenal Juventus, estava junto com o Leco. Eles são do mesmo grupo político. Não existe diferença no São Paulo. O Paulo Amaral, inclusive, tentou reeleição no ano que o Leco foi eleito, em 2015. Então, assim, não existe uma oposição certa no São Paulo. E é isso que me deixa mais puto, mais triste. Porque a gente está na mão desses caras. Esses caras, você acha que eles estão pensando no São Paulo? Eles estão pensando no poder. Eles estão pensando em continuar, né, em fazer... Quantos Casares não tem no São Paulo? E eu vejo muito São Paulino falar: empicha o Casares, expulsa o Casares, quem fica? Cara, nós temos mais de 200 Casares no São Paulo. Você acha que esse caso que aconteceu da Mara e do Douglas foi uma coisa isolada? Não foi. Se os caras puxarem, vão puxar muito mais coisas, muito mais gente comendo o São Paulo. Enfim, galera, eu não quero me estreitar mais. Eu agora vou falar do ano do São Paulo desse ano, a projeção. Com essa turbulência que vive o momento político do São Paulo, eu não vejo perspectivas dentro de campo para o São Paulo. O torcedor são paulino tem que entender que o papel dele é apoiar Barra Funda. Barra Funda é Crespo, comissão técnica, jogadores. E tem que cobrar Morumbi, estádio do Morumbi, que é Casares e companhia. O nosso papel é esse. Não vou falar de violência, de incitação à violência, nada disso. Tá? Eu acho que isso não resolve, principalmente, eu acho que isso até piora as situações. Eu acho que o São Paulo precisa cobrar. Se você conhece esses caras que eu falei aqui, ou tem Aires, conhece algum sócio no São Paulo, você tem que cobrar esses caras. Tem que encher o saco deles. Tem que ir nas redes sociais desses caras encher o saco deles. Entendeu? Marco Aurélio Cunha, que se diz oposição, tem que cobrar esses caras. A gente só vai conseguir bater de frente cobrando esses caras. Minha opinião com relação ao São Paulo, só vai funcionar mediante SAF. Eu não vejo perspectivas a longo, curto, médio prazo do São Paulo. Um possível rebaixamento, um hipotético rebaixamento. Eu vejo o rebaixamento esse ano uma coisa muito viável, muito tangível no São Paulo Futebol Clube. Não sei se ele seria uma solução, tá? Eu não entendo dessa forma, principalmente na questão financeira, que é o que pega bastante no São Paulo. Mas com certeza eu acho que isso faria com que o São Paulo acelerasse mais o processo de SAF. Isso eu não tenho dúvidas. Tá? Eu quero saber de vocês, se vocês concordam comigo. Só um parecer, eu vou falar do ano. Eu não vejo perspectivas do São Paulo dentro de campo. Tá? O time é o mesmo. O São Paulo fez contratações pontuais. Danielzinho do Mirassol. O Lucas Ramon, lateral direito também do Mirassol. E o goleiro Coronel. Não sei de onde os caras conseguiram achar um goleiro que jogava na MLS. É brasileiro e paraguaio. Ele tem dupla cidadania. Então ele não vai ter a questão de uma vaga, né, de estrangeiro. E ele veio para fazer frente ao Rafael, goleiro do São Paulo. Até o momento são essas as contratações. O São Paulo fala em Alan do Flamengo, que eu acho um jogador comum também. Acho que é um jogador muito caro para se poder pensar, se você pensa em austeridade financeira. Mas esse não é o ponto mais, né, gente? O São Paulo está largado, o São Paulo está definhando a cada dia que passa. O torcedor do São Paulo tem que estar ciente do seu papel nesse ano. Esse ano a gente vai ter que remar muito, cobrar muito, estar com o time no Morumbi e vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Pronto, falei. Cara, eu ia fazer a pergunta do rebaixamento, mas você já falou. Acho que falou muito bem, é isso, concordo plenamente com você. Acho que vai ser um ano importante para a história de São Paulo, né? É um ano decisivo. Longe, discordo só em relação à SAF, acho que a SAF está muito longe do São Paulo, ainda mais com um grupo político desse. É quase improvável os caras votarem uma SAF ali, né? Acho que é isso. Acho que você já falou em relação ao que eu ia perguntar, que era a questão do hipotético rebaixamento. Mas é um ano bem duro para São Paulo, viu, Tibá? A questão da SAF, eu entendo ela mais como
a única ou uma alternativa mais palpável para o São Paulo sair da mão desses caras. Ela não vai acontecer. Ela não vai acontecer. Ela aconteceria numa situação que eu acredito, numa situação de o São Paulo ser rebaixado e o São Paulo estar muito desvalorizado, financeiramente falando. Isso poderia atrair investidores para tentar ver se consegue fazer alguma coisa desse tipo. Como aconteceu com o Cruzeiro, por exemplo, quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro por 400 milhões de reais, entendeu? Quer falar alguma coisa, Bruno? Cara, eu queria te fazer uma pergunta aí do Lucas Moura, que você mencionou aí um pouco antes. Você é um cara bem frio na análise. O que o Tiba espera do Lucas para 2026? Brunão, vou ser bem sincero com você, tá? Eu acredito que o São Paulo ele não vai atingir um nível. Não acredito que o São Paulo consiga atingir um nível extraordinário. E eu acredito que o Lucas também não, tá? Eu sempre falei pro torcedor do São Paulo que eu acho o Lucas um jogador que a nível Brasil ele é um jogador muito útil, mas ele nunca teve uma carreira consistente. O Lucas sempre viveu de lampejos, tá? Então vai ter jogo que o Lucas vai jogar bem, vai ter jogo que o Lucas vai sumir. Eu não vejo o Lucas esse cara decisivo, por exemplo, como eu vejo o Memphis Depay no Corinthians, como eu vejo o Arrascaeta no Flamengo, como eu vi o Rafael Veiga por tempos no Palmeiras. Eu não vejo o Lucas com esse patamar. E a questão da lesão dele, eu acho que atrapalha ainda mais. A gente não consegue ter uma certeza se o Lucas vai estar 100%, principalmente por conta da idade dele. Ele tem 33 para 34 anos. Eu não vejo perspectivas no Lucas Moura exatamente também pela questão da lesão dele. Então ele é uma incógnita. Assim como o Caleri também, tá? O Caleri, que usa muito a questão física, a questão imposição, precisa ver como que ele vai voltar. Tá? Então eu não tenho perspectivas desses dois jogadores que entendo serem importantes para o São Paulo, para esse São Paulo atual, mas eu não vejo perspectivas por causa da, primeiro, a idade deles, avançada, e segundo, porque o São Paulo vai ter um ano aí muito difícil na questão política-campo, sabe? Então eu não vejo perspectivas para eles. Bora pra cápsula? Bora? Quer falar? Tiba, antes de falar sobre a cápsula do tempo aí, eu tenho um áudio que é uma profecia aí, profecia maldita pro São Paulo aí. Um dia você solta no canal aí. São Paulo acabou. Lembra que eu mandei? Posso mandar aquele áudio? Eu não sei se eu tenho ele ainda, mas posso colocar aqui para o pessoal? Se não tiver palavrão, você edita e coloca. Não, tá bom, tá bom. Vamos lá, manda aí a cápsula pra gente fechar. Fechou. Então vamos lá, galera. Nós temos aqui os campeonatos que nós disputamos no ano passado, com exceção à Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Mas a gente tem a Copa do Mundo de Seleções. Se vocês quiserem, a gente pode incluí-las. Sim, sim. Tudo bem? Vamos começar então com a Copinha. Copinha que começou há poucos dias, né? Eu acho que os nossos times já jogaram a primeira rodada. O Corinthians jogou a segunda hoje, se não me engano. Querem dar um palpite para quem vai ser o campeão da Copinha? Cara, o único time que assim me impressionou, se é que dá para se impressionar hoje em dia com a base, né? A gente sabe que poucos jogadores ficam na base, foi o Red Bull Bragantino, aí. Então vou dar um voto diferente aí, Red Bull campeão. Cara, Cruzeiro. Boa. Eu vou postar no Grêmio, tá? Eu acho que o Grêmio fez um bom primeiro jogo e colocou credenciais. Eu vou com o Grêmio, tá? Campeonato Paulista, que vai começar semana que vem, no dia 10. Campeonato Paulista que é diferente o formato, né? Vão ser menos rodadas, vai ser perigoso para muitos times, inclusive para o São Paulo, né? O que vocês acham? Eu acho que em 2 anos teremos um grande disputando a segunda divisão paulista. Me cobrem. Ou é nesse ou é no próximo. O campeonato ficou uma loteria. Cara, é difícil. Esse é o palpite mais difícil. Eu não vejo ninguém em condição de ser campeão. Sei lá. O Santos tá estranho, o Palmeiras também, São Paulo. O Santos tem Gabigol agora, hein? Tá, vou falar, o Santos vai ser campeão. Já tomou uma chincha já o Gabigol lá da torcida jovem. Acho que talvez o Santos foque mais no Paulista aí, então vou apostar no Santos.
Eu vou postar no Corinthians de novo. Bicampeonato. Sim. Eu vou postar no Palmeiras, tá? Eu posto no Palmeiras mais na questão do grupo de jogadores que o Palmeiras tem. Exatamente pelo fato do Campeonato Paulista ser enxuto, né? Ser um campeonato de tiro curto. A Libertadores não vai conciliar com o Paulista. Acho que o Palmeiras pode focar no Campeonato Paulista. Então, Palmeiras para mim é campeão do Paulista. Vamos falar da Recopa, não, Supercopa. Supercopa do Brasil, que tem Corinthians e Flamengo. Flamengo? Corinthians. Um jogo só. Eu vou de Flamengo também. E a Supercopa, a Recopa Sul-Americana, que tem o Flamengo, né, como campeão, e foi o Lanús que ganhou a Sul-Americana, né? Do Atlético. De novo, Flamengo. Não tem muita lógica, eu também vou de Flamengo. Flamengo? São 2 jogos ainda. Bora lá, agora vamos falar de Copa do Brasil. Copa do Brasil, que também deve começar mais pra frente, né? Não deve ser agora, deve ser mais pra fevereiro, março. Copa do Brasil, tá em aberto. Cruzeiro. Postar no Cruzeiro. Vou postar no Flamengo, tá? Eu acho que o Flamengo é o grande favorito para conquistar todos os campeonatos. E na Copa do Brasil não vai ser diferente. Copa Libertadores da América. Vamos falar primeiro da Copa do Mundo? Depois a gente fala da Libertadores, né? Libertadores vai ter até o final do ano, né? Copa do Mundo de seleções. França. Difícil, hein? Vou de Argentina. Eu vou ser moda, tá? Eu vou de Espanha. Acho que não sai disso também, não. Deve ser essas 3, né? Tá mais pra essas 3 mesmo. Beleza. Copa Libertadores da América. Como que vocês entendem? Vamos rezar pro Paulinho voltar, né? Vou fazer uma aposta aí. Palmeiras leva essa Libertadores aí. Cara, muito cedo, mas vou postar no Flamengo de novo. Também vou de lógico, Flamengo. Acho que eu também vou de Flamengo. Copa Sul-Americana. Vamos ver se o Crespo consegue arrumar esse time aí. Tá entre São Paulo e Atlético Mineiro, cara. São Paulo leva essa Sul-Americana aí. Cara, o River tá na Sul-Americana? Tá. Eu vou postar no River. Eu também. Era a minha aposta. Era River Plate. Champions League. Liga dos Campeões da UEFA. Tá difícil esse ano, hein, cara. Tá bem complicado. Eu acho que o Bayern leva esse ano. O Bayern joga o melhor futebol, né? Nesse momento. Hoje... Eu ficaria entre Bayern e Arsenal. Eu acho que eu vou ficar com o Bayern de Munique também. Eu vou ser ousado e vou nos Gunners. Arsenal. Boa. E... O Arsenal pipoca, né? Mas tá jogando bem. Uma hora não tá bate, muito bem, uma hora tem que... São 8 jogos, 8 vitórias, não é isso? Sim. Tá muito bem. E pra finalizar, o Intercontinental Mundial de Clubes do final do ano. Pô, Palmeiras e Bayern é a minha aposta, né? Deus me livre. Tem que tomar 3 garrafas de uísque. Difícil falar, né, cara? Com metanol. Com metanol. É difícil, cara, não falar o time europeu. Lógico, o clubismo ia falar do Palmeiras, mas é impossível, né? Bayern. Aliás, eu acho que esse campeonato ele ficou um campeonato estranho, tá? Eu acho que a FIFA deveria repensá-lo e colocar a Copa do Mundo de 2 em 2 anos. Acho que seria o mais lógico, ou de 3 em 3 anos. Acho que ele perdeu um pouco a essência dele, né? Apesar de eu entender que é legal ter um campeão do ano, mas quem foi o campeão mundial esse ano? O Chelsea ou o PSG? Para mim, obviamente, foi o Chelsea, né? O Chelsea é o primeiro campeão da Copa do Mundo, que é um torneio diferente. Eu acho que deveriam mudar para 2 anos, não sei se a FIFA vai fazer isso, mas pensando dessa forma, acho que o Bayern deve levar, é difícil. Em 2000 foi o Corinthians ou Boca pra você? Boca. sem querer provocar o Bruno, Boca. Não tem... Não, é que eu tô falando assim, não, tô falando, você não tá sendo lógico. Eu tô falando pela... porque não é essa a questão. Aquele é um torneio experimental. Sim, então, sim, assim, perfeito. Mas acho que era um torneio... Eu até acho aquele molde muito legal. Acho que aquele molde talvez seja até o mais legal de todos. Eu também acho. Né?
Mas eu acho que eles deveriam repensar esse Mundial aí, cara. Pra mim, 2 anos seria bem mais legal. Eu acho que vai acabar naturalmente acontecendo isso, tá? Eu acho que perdeu-se muita graça aí, né? No Mundial de Se bem que a Clubes, gente né? já pensa num campeão por ano. A UEFA já não vê com bons olhos esse Intercontinental, né? Tanto que eu acho que a FIFA conseguiu só colocar um jogo pro europeu exatamente por isso. Pelo apelo que não tem, né? Sim. E você, Bruno? Intercontinental. Cara, seguindo a lógica aí, Flamengo e Arsenal. Arsenal, tá? Falando do formato, bom, para mim, quando foi campeão do mundo dos 2000, porque tinha a FIFA, né? Se é experimental ou não, ok, tudo pode mudar. A Copa do Mundo hoje tem várias seleções que na primeira não teve, enfim. Eu Não, acho é que o formato exatamente ideal, isso. acho que era Exatamente mesclar isso. o anterior com o de 2000. Eu sempre tenho na minha cabeça que seria dois grupos com 4 equipes. Campeão da Libertadores contra o da Liga Europa, depois outros dois, aí pode África, Ásia, e na outra chave o campeão da Champions com o campeão da Sul-Americana, e mais outros dois. Jogam todos em um contra um, né, todos em um turno, os dois primeiros classificam, semifinal e final. Eu acho que seria o mais legal, assim, né? Você, e continuar a Copa do Mundo, né? De clubes como um torneio à parte de um nível, de uma exigência maior. Né? Eu acho que o formato da Copa do Mundo é o formato mais legal de todos, acho que é indiscutível. Eu acho que colocar ela de 2 anos seria mais interessante, assim. Porque o formato que você falou é legal. Se não existisse a Copa do Mundo, esse formato seria perfeito. Mas como existe a Copa do Mundo, acho que não tem muito sentido, entendeu? E o que você falou, só para finalizar, você falou da chancela da FIFA, né? Então, a gente entra numa seara complicada. Em 51, quem entregou a taça para o Palmeiras foi o presidente da FIFA. Então, a FIFA chancelou aquele campeonato, que na verdade depois não teve a chancela da FIFA. Mas em 51, o presidente é que entregou. Então é complicado. Eu considero todo mundo campeão, entendeu? Existe uma taça, existe um campeonato, existe um formato, e é o formato daquela época. Então, é que o Johnny perguntou quem você acha que seria, teoricamente, maior naquele ano, mas o Corinthians ganhou o campeonato. Isso aí seria burrice da minha parte falar. Assim como o PSG ganhou o Intercontinental. Só que eu acho que o Intercontinental, nesse momento, 2026, tudo ele perde bastante sentido. O do Corinthians, na época, eu acho que não perdia o sentido que eles estavam tentando achar algo diferente. Agora eu acho que tem algo diferente melhor, né? Mas não sei o que vai acontecer. Eu acho que esse torneio tende a acabar. Tá certo. Bom, para finalizar, eu vou colocar o meu palpite: Bayern de Munique, campeão, em cima do Flamengo. E diferentemente da Rede Globo, eu vou falar que o Bayern vai massacrar o Flamengo e não vai jogar, o Flamengo não vai jogar de igual para igual com o Bayern de Munique. E por aí vai. Ah, só uma pra fechar mesmo, tá? Aquele formato bem antigo lá, que era um jogo na Europa, um jogo na América do Sul. Puta, isso era bacana Da também. década de 60, né? Eu acho esse muito louco também. Era um Então, quebra-pau da mas porra. eu acho que era muito louco também, só que assim, primeiro que eu acho que vai ter uma rejeição dos clubes europeus Não, enorme, nunca vai Sim, acontecer isso, né? sim, Isso aí sim. não existe. E outra, e aí entra um ponto também que eu acho que a gente não pode descartar também o clube dos outros continentes, né, cara? Que, Sim. cara, vira e mexe acontece uma zebra aí, né? Então, eu acho que é legal considerar o dos outros, mas esse do ida e volta era bacana mesmo. E já se falam que a próxima Copa do Mundo deve acontecer no Marrocos, tá? É bem provável que aconteça no Marrocos, um país aí que respira futebol. Aliás, uma seleção que pode surpreender ainda mais esse ano na Copa do Mundo. Tá no grupo do Brasil, né? Falando pro Brasil, o Brasil vai sofrer muito com o Marrocos. É isso aí, galera. Gente, muito obrigado para você que acompanhou até aqui a gente. Deixa seu like, curta, comenta, manda seu comentário, seu pitaco, xinga o Luiz, xinga o Tiba, xinga o Bruno, xinga todos nós estamos aqui para isso. Vai ter Agradecemos aí. xingamento aí porque a gente falou de coisas que são consideradas aí tabus, né? O Mundial É, 51 do Palmeiras e do Corinthians. Quebra-pau, entendeu? tá certo. Meus amigos Luiz, Bruno, boa noite, obrigado aí por mais um vídeo. Tamo junto, Um abraço, até a gente. próxima. Valeu, um abraço. Corinthians, tchau, tchau. Valeu, tchau. Plante palestra, chama.